bem-vindos à nossa vitrine eleitoral do SOS Brasília e vamos conversar hoje com o candidato à Câmara Federal, Paulo Roque. Seja muito bem-vindo ao nosso espaço, que tem como propósito levar para os eleitores, os candidatos da nossa cidade, suas histórias, para que todos possam estudar os seus candidatos para ter um voto mais consciente. Conta pra gente um pouquinho da sua história, como você começou esse despertar pela política. Ô, Juliana, inicialmente, muito obrigado pela oportunidade. Esse portal SOS, eu tenho um carinho muito grande por ele. Foi porque foi o primeiro portal que me abriu espaço na última eleição. No debate que eu participei, estava lá o seu pai, querido, saudoso Ricardo Noronha, e ele depois me levou para fazer uma entrevista no portal SOS. E que ali as pessoas começaram a saber quem era o Paulo Roque. Foi onde eu tive o primeiro espaço para mostrar que eu era um candidato diferente. A política, as pessoas dizem para mim o seguinte: Paulo Roque, você não precisa da política. Você não precisa, porque você já está com sua vida feita. Ralei muito, cheguei em Brasília 34 anos atrás para ganhar um salário mínimo e meio. Estudei a vida toda em escola pública, estudei Universidade Federal, venci, estudei de bolsa no CEUB depois, porque eu tenho 2 cursos de jornalismo e direito de bolsa. Depois deixei o jornalismo, fui trabalhar com a advocacia, tenho hoje meu escritório. Então as pessoas falam, você não precisa disso. Financeiramente não preciso, mas o Paulo Roque cidadão precisa. Com o lema da campanha Vai Dar Roque, Vai Dar Roque. Vai Dar Roque, quais são as bandeiras que você pretende defender, focar, caso seja eleito? Primeiro ponto, a defesa do cidadão. Segundo ponto, um mandato sem ostentação. Terceiro ponto, uma reforma tributária que gere riqueza, que permita a geração de riqueza no nosso país. E vou explicar um por um. Por que a defesa do cidadão? O Estado não existe para ele mesmo. O Estado existe para o cidadão. Se você tem que entregar ao cidadão e não está entregando, e o dinheiro é para entregar ao cidadão, na forma de serviços eficientes, então o Estado está falhando com o cidadão. O cidadão está cumprindo seu dever com o Estado, mas o Estado está cumprindo com ele? Então, o meu olhar vai ser sempre para o cidadão. Por isso, vou lutar sempre contra o aumento de impostos para o cidadão. E vou brigar sempre por serviços públicos eficientes. E quando falo numa reforma tributária para a geração de riqueza, eu estou preocupado com o cidadão, porque o cidadão precisa de oportunidades. E como o Estado não gera riqueza. Quem gera riqueza é a iniciativa privada, é com a associação capital-trabalho. Isso é no mundo inteiro assim. Então, para gerar riqueza, o Estado não pode... O que o Estado precisa? Ele precisa estimular a geração de riqueza. E como que ele estimula a geração de riqueza? Tendo leis justas, que permitam ao empreendedor empreender. Exemplo, a reforma tributária, por que ela tem a ver com geração de riqueza? Porque se nós tivermos uma tributação mais justa no Brasil, você vai ter uma geração de riqueza. Você tem seu negócio, você sabe o que é o PIS/COFINS. PIS/COFINS é uma tributação que incide sobre faturamento. Então você teve lá 200 mil de faturamento mês. Às vezes você teve 250 mil de despesa. Então você está trabalhando com 50 mil de prejuízo. Massacra o microempreendedor. Empreendedor. Aí você já vai lá, tem que pagar PIS/COFINS sobre essa receita, né? Então tem o simples, tem algumas questões, mas nós nunca deixamos de tributar faturamento. Na verdade, você está desestimulando, porque como é que eu vou pagar? Tem que pagar prejuízo, ainda tem que dar dinheiro ao Estado. Eu até quero dar dinheiro ao Estado, mas se o empreendedor não consegue ter lucro com a sua atividade e você já tira dele antes, o que vai acontecer? Ele vai fechar. Então, você tem que ter uma reforma tributária que deixe de tributar o faturamento. Primeiro ponto. Segundo ponto, uma reforma tributária que deixe de tributar o consumidor, como nós tributamos hoje. Você tem uma tributação em cima do consumo hoje das mais elevadas do mundo. Nós estamos falando na casa, aí na média, segundo estudos da OCDE, de 50%, quando a média nos países da OCDE é de 20%. Então, vamos botar aqui. Uma pessoa que ganha 10 mil por mês, ela está pagando caro, porque ela vai pegar lá, vai no supermercado, vai em qualquer lugar, compra R$1.000 de produtos. Então, se você está falando numa tributação de 40%, em média, 45%, vai pagar 450%, R$450 de imposto. Vai uma pessoa que ganha R$1.200 e vai pagar lá 450%, R$450 de imposto nessa mesma compra, ele vai estar tirando 30%, 33% da renda dele para pagar imposto. E a renda não acompanha. E não acompanha. Então você veja como que essa tributação, ela
ela faz com que o pobre pague muito mais. Mas é novo não fazendo... Não é proporcional. Mas é o Novo fazendo discurso a favor de... Não, o Novo defende essa justiça tributária que o Brasil não tem. Então o Estado tem que tributar renda. Teve lucro, tribute. Mas você não pode tributar faturamento. Você não pode tributar consumo. Como você tributa consumo, o CDE tributa consumo, você tributa, mas não do percentual que nós tributamos aqui. Isso é defender o cidadão. E por fim, a questão relativa ao mandato sem ostentação. Olha a nossa realidade. 30 milhões de famílias vivendo com até um salário mínimo. 50% das residências sem coleta de esgoto. Chega no parlamento, parece que você está num país de primeiro mundo, acima do primeiro mundo, porque tem país de primeiro mundo que não tem o luxo do nosso parlamento. Exatamente. Para que isso? Qual o sentido disso? Então, se eu quero representar e quem paga essa conta não sou eu, quem paga essa conta é quem precisa do serviço do Estado, é quem precisa da minha representação, eu tenho que ser autêntico com aquilo que ele vive. Que ele representa. Que ele representa. Então, nesse sentido, eu proponho um mandato sem ostentação, como está no próprio estatuto do meu partido, onde eu não posso ter plano de saúde pago com o seu dinheiro, eu não posso amanhã ter carro com motorista pago com o seu dinheiro, e eu não posso amanhã ter auxílio moradia pago com o seu dinheiro. Quem paga o aluguel não é o cidadão? Então, quem tem que pagar isso? É o deputado. Quarto ponto, eu não posso ter um gabinete com dezenas de assessores. Eu, da iniciativa privada, trabalhando, não sempre trabalhei de forma enxuta com gestão, da mesma maneira eu tenho que trabalhar dentro do meu gabinete. Então eu vou chegar lá e vou botar 30 assessores simplesmente porque você que paga a conta. Isso é falta de respeito. Eu pretendo trabalhar no máximo aí com 7, 8 assessores, fazendo um esforço para gastar o mínimo possível. E para a área da saúde? A área da saúde, conexão com o cidadão. Quando vai numa UPA, que está lá o cidadão às 5 da manhã, a mãe de família às 5 da manhã com o seu filhinho, para ser atendido e volta sem ser atendido, quer dizer, não está funcionando. O mandato ele tem que estar conectado com a dor do cidadão, não para fazer populismo, não é isso, é para fazer o serviço funcionar. Usar o meu poder, o poder, a voz que eu tenho na tribuna, como deputado, para dizer, eu, Paulo Roque, que represento tantos mil eleitores que me elegeram, não concordo com isso. Não é para ser contra o governador, não é para ser contra ninguém, é para ser a favor daquele que me elegeu. Então, isso é fazer pela saúde. As pessoas, olha, eu vou fazer mais um hospital. O que está aí não está funcionando. Eu tinha uma pressão muito grande para eu ser candidato a governador. E você sabe que até hoje nós não temos uma lei regulamentando o uso de bloqueadores celulares em presídio. Vou brigar também pelo fim do foro privilegiado, que é o sinônimo hoje de impunidade dos parlamentares.